Bom dia, estamos ao vivo mais uma vez aqui na TV 247. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui com o jornalista Alex Sonic. O entrevistado de hoje é o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo. Bom dia, Alex. Bom dia, deputado. Obrigado pela entrevista. O deputado Nilton Tato, na Câmara, é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e membro da Comissão de Direitos Humanos. Ele tem denunciado retrocessos no governo Temer em temas relacionados a meio ambiente e povos tradicionais. Deputado, queria começar com um tema polêmico, né? O tema do meio ambiente tem chamado a atenção no governo Temer e até causado uma polêmica. E a última delas foi o decreto assinado por ele, né, que regulamentava a exploração de minério na Renca, né, que fica entre Pará e Amapá, uma reserva mineral. E isso causou grande repercussão, a sociedade pressionou, artistas pressionaram e ele voltou atrás. Como que o senhor vê esse episódio e dá pra gente acreditar que vai parar por aí? Bom dia, Gisele, bom dia, Alex. Satisfação muito grande estar vindo aqui falar na TV Brasil, né? TV 247. TV 247. E para a gente é uma satisfação muito grande. Eu acho que o caso da Renca, ele é bem emblemático do governo Temer, né? Podemos dizer assim que é emblemático de quem deu o golpe, né? E por que do golpe. Você tem várias iniciativas desde o início do governo Temer, que vai no sentido de criar um ambiente para setores, né, podemos assim, setores do PIB brasileiro, e talvez aqueles mais subservientes ao capitalismo internacional, de se apropriar do patrimônio público. Eu vou, no primeiro dia, primeira medida provisória que chegou para a gente votar lá, aquela que cria o programa de parceria para investimento, né, que é esse o nome que eles dão, ele criou, na verdade ele muda a legislação, criou o ambiente para aquilo que a gente está assistindo hoje, um avanço nas privatizações. E ali, por exemplo, você tem, por exemplo, na área de saneamento básico, ele muda um conceito que você tem na política nacional de saneamento básico, que é uma política avançada que a gente tem, que era da universalização, a busca da universalização do atendimento do saneamento básico, mudando o conceito onde o foco é a viabilidade econômica para quem quiser fazer os investimentos. Está aí a gente assistindo hoje todos os processos de privatizações das empresas na área de saneamento no país inteiro. Então isso mostra também, por outro lado, a apropriação dos recursos naturais. Então, por isso que o debate da possibilidade de venda de terras estrangeiras, a ameaça, né, na verdade, iniciativas no sentido de enfraquecer os organismos que cuidam dos recursos naturais, aí o ICMBio e o IBAMA, né, da FUNAI, do papel da FUNAI em termos de proteção dos indígenas, da proteção das terras indígenas, em cima da Fundação Cultural Palmares e do INCRA, que tem o papel de reconhecimento, demarcação dos territórios quilombolas, a paralisação da reforma agrária, mostrando que criando todo um ambiente para se apropriar dos recursos naturais. E o caso específico de Renca, que também isso precisa também até entender. Ao mesmo tempo que ele decreta lá o fim, né, desta reserva natural, que quando foi criada, ela foi criada naquele momento não na perspectiva ambiental ou de proteção das terras indígenas ou das unidades de conservação. Lembrando que ela foi criada no período da ditadura militar. Mas ela foi criada também com o sentido de um pensamento de proteção da sociedade brasileira, de um recurso para o futuro, né? Para o futuro dos recursos naturais, que até no caso lá específico de mineração. E o que o governo faz? Primeiro que ele anuncia, né, ou oferece esta reserva,
que, segundo informações, ela é muito rica, entendeu, em vários minérios, né, principalmente ouro e minério de ferro e cobre, né, anuncia primeiro para as grandes empresas mineradoras internacionais. Paralelamente, entendeu, a hora que ele cancela a Renca, eles enviam para o Congresso Nacional, e está lá em debate, as medidas provisórias que vai no sentido de modificar o Código de Mineração no Brasil. Tá? E no Código de Mineração, lá prevê a criação de uma agência, que é importante, mas ela cria uma agência que não tem o poder de regular, tirando o poder do Estado, né, do poder público, regular onde deve, como deve, né, e quando deve fazer mineração, né, e criando um organismo e dando poder para que o mercado tenha um papel importante no processo de regulação. Quer dizer, você tira, sabendo que, por definição da própria Constituição, os recursos no subsolo é de propriedade da União, é de propriedade do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Como é que o Congresso reage a isso, Milton? Estou falando, aí que estou falando, aí nós precisamos avaliar, analisar a própria composição do Congresso. Mas só para terminar, então o caso de Renca, quando ele foi criado, foi na perspectiva de assegurar recursos naturais, né, como reserva, entendeu, do país, né, para o futuro. Reserva quer dizer que para não usar por enquanto, para deixar ali. Para você avaliar o melhor momento, né, para você utilizar, entendeu? Numa perspectiva de pensar o país, né, de pensar o país. De lá para cá, ela ganhou outras importâncias, quer dizer, a Amazônia, do ponto de vista do debate ambiental, ela ganhou importância no Brasil, né? As pesquisas começaram a demonstrar, né? Ganhou importância internacional. Hoje, por exemplo, toda a regulação das chuvas que você tem no Sudeste, no Centro-Oeste, tem a ver com a floresta, a situação de manter a floresta em pé na Amazônia. E ali, especificamente, no caso do Renca, depois, então, foram criadas, então, unidades de conservação e terras indígenas. Então, tem outro componente ali. E o fato de ter ganho esta importância, nem tanto pela estratégia de reserva mineral, mas pela estratégia ambiental de proteção dos povos, ela chamou a atenção da sociedade brasileira, chamou a atenção de artistas, chamou a atenção da comunidade internacional, e por isso o Temer teve que recuar. Mas nada garante, estou falando assim, nesta conjuntura, nada garante que isso vai permanecer. Tá? Porque eles tiveram vários recuos ali na tentativa de desmobilizar o primeiro a recuo sociedade. Mudou um pouco o decreto, depois teve um recuo. Depois deu uma suspensão por um período, né? A sociedade e acabou continuou, recuando de vez. Aí acabou cancelando. Mas pode ocorrer da mesma forma como aconteceu com o Jamanchim, né? Aqueles parques lá na BR-163, lá no Pará, que também teve uma movimentação muito grande. Aquilo ali foi na véspera da viagem do Temer para a Rússia e para a Noruega, e ele cancelou a medida provisória, só que depois ele mandou um projeto de lei, né, com regime de urgência, que está sendo debatido lá, e aí vai passar a ideia para a sociedade de que agora, entendeu, vai debater com mais profundidade no Congresso Nacional, com a sociedade. Então, a Renca pode vir nesse caminho logo para frente, porque eu imagino, entendeu? Porque aí tem compromissos, né, do golpe de entregar, entendeu, os recursos. Inclusive dá para dizer que existiu um acerto prévio do governo brasileiro com essas empresas interessadas no minério. Sim, isso ficou demonstrado e saiu inclusive na imprensa, né? Quando vazou souberam antes, a reunião do governo brasileiro anunciando, né, a entrega. Né? Agora, o que a população se pergunta é o seguinte: os deputados, que são os representantes da população, não conseguem fazer valer a letra da Constituição que garante o subsolo como patrimônio nosso, brasileiro? Vamos lá, nós precisamos também avaliar a composição do Congresso Nacional, né? Principalmente da Câmara. Tá? Isso vale também para o Senado. Vamos pegar um exemplo da bancada ruralista. Está lá com 210 parlamentares. Tá? 210, tudo isso? Quase metade. Pegar da frente, né, dessa frente. Que tem sustentado o Temer. Ela é a principal, eu falo assim,
ela é a principal, ali na frente parlamentar da agropecuária, né, então aquilo que a gente chama de bancada ruralista, que é a bancada mais bem estruturada, mais bem organizada, então tem um poder de fogo muito grande. Então, eles são os principais protagonistas dentro do Congresso Nacional e também, né, até por essa razão de ser a principal base de apoio, né, do governo Temer, das iniciativas que vêm do próprio governo, através de medidas provisórias ou de projetos de lei em regime de urgência, que vai nessa perspectiva de se apropriar dos recursos naturais e para isso, entendeu? Você tem então uma série de projetos de lei, também de iniciativas do próprio Executivo, que vai no sentido de você diminuir direitos de populações tradicionais e também na área ambiental, que aí são direitos de interesse coletivo, né? Podemos dizer aqui que são direitos difusos, direitos da sociedade, né? De interesse da sociedade. E é porque esta bancada, ela quer tirar aquilo que para eles é o que emperra o avanço, né, seja do agronegócio, e aí quando se articula também com aqueles parlamentares que têm interesse em avançar nos recursos naturais. Por isso, essas medidas todas para rever unidade de conservação, mudança de categoria de unidade de conservação, paralisar os programas de reforma agrária, né, aquela medida provisória que mexe com toda a estrutura, a questão fundiária no Brasil, que é uma forma também que eles têm interesse em avançar naqueles 80 milhões de hectares que é fruto da reforma agrária dos últimos 30, 40 anos. Estou falando, não é só no período do governo do PT. Então, tirando inclusive assistência técnica para inviabilizar, né, os assentamentos. O cara não tem assistência técnica, não tem política de comercialização, inviabiliza o lote dele, ele vai vender e vai para a cidade. E isso vai reconcentrar para eles. Também paralisar a demarcação de terra indígena e de unidade de conservação, porque eles querem avançar seja para o agronegócio, seja para a mineração, entendeu? Nos territórios quilombolas e nas terras indígenas. Então, a composição do Congresso, tá? Por isso que tiveram aquele número de votos para poder ter o impeachment da presidenta Dilma, porque tinha uma razão por trás, não era simplesmente para tirar a presidenta Dilma, não era simplesmente por causa de um debate de todo o debate que tem com relação à corrupção. No fundo, era a distribuição do orçamento da União e a apropriação com maior velocidade dos recursos naturais da riqueza do povo brasileiro. E que aí você tem outras pontas, processo avançando de privatização e criando, né, e avançando na legislação no sentido de você restringir aquilo que na avaliação deles é impasse, entendeu? Para se apropriar com maior velocidade dos recursos naturais. Otávio, você diria que essa bancada ruralista é que está garantindo a permanência do Temer? Porque com essa quantidade de deputados, praticamente a metade, eles estão sustentando, não são nem tantos partidos, mas é essa bancada ruralista que sustenta o Temer? Não é só ela, mas eu estou falando ela como principal. Como principal porque toda esta pauta, que a gente fala assim, essa agenda socioambiental, né, de interesse de populações tradicionais, de interesse do meio ambiente, ela virou moeda de troca, tá? Para manter inclusive o Temer. Você imagina um governo que tem menos de 5% de aprovação, tá? Mas ele tem apoio do Congresso. Tem um apoio forte no Congresso. Então esta bancada, eles chegam lá e colocam na mesa, tá? E fizeram assim no processo anterior, né, do Temer, e vão colocar agora nesse. E aí é uma pauta extensa. Estou falando, tem a ver, entendeu, com mineração, né? Tem a ver com a venda de terras, com venda de terra, tem a ver com mexer com a legislação de unidades de conservação, com paralisação da demarcação de terra indígena, de território quilombola, tem a ver com paralisar a reforma agrária, e tem de você rever, inclusive, os direitos que estão colocados lá na Constituição para estas populações, né? Tem a ver com o projeto de licenciamento, né? Tem a ver com a mudança da legislação. Você denuncia um afrouxamento nesse licenciamento ambiental, né? Nas regras de licenciamento. Sim, você, por exemplo, o relatório
do deputado Mauro Pereira, que é um dos líderes dessa bancada ruralista, ele vai no sentido de você tirar completamente o papel da Fundação Cultural Palmares, que avalia os impactos para territórios quilombolas, dos empreendimentos que avançam para os territórios quilombolas, seja de agropecuário, como seja qualquer outro de infraestrutura. Tira o papel da FUNAI, da palavra final com relação à terra indígena, tira o papel final do ICMBio, que avalia o impacto para as unidades de conservação. Você, entendeu? Quer dizer, para os empreendimentos, por exemplo, agropecuário, eles simplesmente dizem que não precisa de avaliação de impacto ambiental. Outra, a legislação que tem a ver com agrotóxico, né? Então também querem flexibilizar mais ainda a legislação do agrotóxico, tem uma comissão específica, e que é bem provável que agora, neste segundo processo do Temer, eles coloquem na mesa para vir uma medida provisória, porque aí a velocidade é maior para aprovação e para flexibilização da legislação de controle do uso, de liberação e do uso de agrotóxicos. E também tem grande interesse da bancada ruralista, né? Sim, é interesse para eles. O interesse deles, é aquilo que eu estou falando, é uma coisa concatenada, dessa coisa desses capitalistas brasileiros aqui, tá? Mas qual, por exemplo, pega esse debate que tem na agricultura, de modificar a lei de cultivares, modificar a legislação de agrotóxico, modificar, permitir a venda de terra para estrangeiro, é porque tem a ver também com os interesses do capital internacional, que a gente sabe, entendeu, que está por trás de todo o processo do impeachment que resultou, entendeu, na tomada do poder por eles. O senhor estava falando da reforma agrária, né, de alguns retrocessos, citou alguns como a diminuição da assistência técnica no campo. Lembrando que o Temer, quando ele ainda era presidente interino, ele moveu 5 pastas voltadas para a agricultura, né, para a Casa Civil, que é comandada pelo Eliseu Padilha. O que trouxe especificamente de retrocesso isso, além dos que o senhor já citou, e eu queria saber se dá para dizer que isso tem impacto direto na violência no campo, que aumentou também essa criminalidade, né? Sim, Gisele, vamos lá, assim, você tem, isso que a gente precisa até entender agora, você tem ações coordenadas ali do ponto de vista, você tem paralisação de um conjunto de programas que vinha sendo implementado, que canalizava, inclusive, recursos da União, recursos públicos, para a agricultura familiar ou para populações tradicionais. Cito o exemplo do programa de aquisição de alimento para merenda escolar, ou programa de aquisição de alimento que eram distribuídos para as famílias de maior grau de vulnerabilidade no país inteiro. Quando a gente consegue tirar o Brasil do mapa da fome, esse título, nem tudo é por causa só do Bolsa Família. Ela tem a ver que você tinha um volume grande de recursos que ia para o PA, no Programa de Aquisição de Alimento, que ia direto para o produtor, para o agricultor, criando melhoria de qualidade de vida para quem está lá produzindo, criando perspectiva de vida para a juventude. E esse alimento era entregue nas prefeituras, e as prefeituras então distribuíam na sua rede de assistência social. Inclusive para a merenda escolar. Inclusive para a merenda escolar. Só para ter uma ideia, em 2015 a gente tinha aqui no estado de São Paulo 130 milhões. Este ano, 3 milhões. E para o ano que vem... orçamento? De orçamento, estou falando de um programa. 150 para 3. É isso? Isso. E para o ano de 130 milhões no estado de São Paulo. Né? Este ano, 3 milhões. Para o ano que vem... praticamente... Para o ano que vem, 700 mil no Brasil. Então não tem mais praticamente. Não, estou falando. Sim. E assim você tem um conjunto grande de programas que foram paralisados, que vinham nessa perspectiva de você valorizar a agricultura familiar, de valorizar, entendeu, o papel de populações tradicionais. Tudo isso, entendeu, vem na esteira daquela emenda constitucional 95, né, a PEC do congelamento dos investimentos, o teto. Então ela vem adaptando o orçamento. Então você tem medidas, do ponto de vista do executivo, de você paralisar. Então, diminuir os recursos para fiscalização no IBAMA, diminuir a estrutura da Fundação Cultural Palmares, do ICMBio e assim por diante. Em toda a estrutura do Estado, né, que nestas áreas de implementação dessas políticas, enfraquecer o INCRA, né,
o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, indo lá para a Casa Civil, tendo esse controle, paralisar. Hoje você está praticamente paralisado todos os programas de apoio à comercialização, de assistência técnica, entendeu? Para os assentamentos da reforma agrária. Então você tem estas medidas do ponto de vista do executivo, no sentido de você tirar o dinheiro que ia para o fortalecimento dessas políticas, numa outra perspectiva de sociedade que estava em andamento. E o outro caminho é você... assim, nós temos um conjunto de direitos, né, de garantias, né, que reconhece essa diversidade social, diversidade cultural no Brasil, e de direitos sociais que estão lá na Constituição e que depois foram construídos, né, como fruto da própria movimentação da sociedade, dos movimentos populares, né? E então você tem a outra frente que vai atacando para você tirar esses direitos, né? Porque na visão deles fala assim, ele é um entrave, entendeu, para poder avançar. Então você tem, quer dizer, um Congresso que tem, podemos dizer assim, que desses 513 deputados, você tem quase 400 que estão nesta estratégia, entendeu, de apoiar, de avançar em questões de interesse, entendeu, desses capitalistas, que vai na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, daquilo que tem interesse do conjunto dos trabalhadores, e você tem também aquilo que é de interesse que não é só de populações específicas, que tem a ver com os recursos naturais, tem a ver com a legislação ambiental. Isso quer dizer que essa segunda votação contra o Temer vai ser igualzinha à primeira? Essa bancada continua a mesma? Nada mudou, né? Você acha que a perspectiva dele ganhar a votação é grande? Tudo indica que sim. Eu, uma avaliação pessoal, e olhando os comentários nos corredores, talvez ele tenha mais votos do que na anterior. Né? Que uma conta muito cara, inclusive, para a sociedade brasileira, porque é aquilo que eu falei, na mesa de negociação, ela entra essas questões. Não são só as emendas, são questões maiores. Isso que é bom entender, porque às vezes o que a gente ouve, né, principalmente na mídia monopolista, né, que é aquele debate de porque para eles interessa bater nos políticos de forma generalizada, aí coloca bater no Congresso Nacional, bater na política, né, aquilo que eles estão fazendo, né, e aí usa que as emendas parlamentares, que esse é o de menos que está lá, né, que é o instrumento que ele vai usar, liberar a emenda para poder... Mas as emendas são impositivas, ele tem que liberar de todos os parlamentares, porque é obrigado por lei. O que é mais caro para a sociedade é o que está sendo negociado lá na mesa, entendeu? Para poder livrar ele do processo. Prejudica a sociedade. E o Temer, entendeu, abrir do ponto de vista de você ter retrocesso daquilo que é de proteção do Estado brasileiro, da sociedade brasileira e destes grupos, né, sociais, né, ou de povos, no caso dos povos indígenas, que a gente já tinha superado isso aí, entendeu? Quando você garantiu os direitos deles na Constituição, é que a sociedade brasileira chegou um momento e falou assim, nós não queremos mais exterminar, nós não queremos acabar com essa diversidade étnica cultural brasileira. Pelo contrário, nós queremos trabalhar para uma sociedade que seja inclusiva e de respeito a essa diversidade, reconhecendo ela como uma grande riqueza do Brasil, essa diversidade. Então a legislação que você tem é nesse sentido. Então nós estamos nesse momento, entendeu? Sobre a ameaça de uma coisa maior, que é qual a perspectiva de sociedade que a gente está buscando e construindo. Então, você estava dizendo que esses movimentos do governo de venda de subsolo, de patrimônio, etc., contraria a Constituição, né? Quem protege a Constituição é o Supremo, né? Você vê alguma possibilidade de um apelo ao Supremo para que isso seja barrado, ou você acha que o Supremo também não está seguindo sempre
a Constituição. Complementando, vocês entraram com 3 ações na PGR semana passada, né? Alguns deputados do PT, contra ações relacionadas à FUNAI, CPI da FUNAI, né? Queria, respondendo aí sobre o Supremo, já falando dessas ações. Vamos lá, nós devemos acreditar, né, e precisamos acreditar de você ter o Supremo como o guardião da Constituição, né? Assegurando que na Constituição o que está lá é a vontade do povo brasileiro, que foi escrita lá, os parlamentares que foram eleitos especificamente para isso, né, na época, né, no processo, já sabendo que ia elaborar uma nova Constituição. E para quem acompanhou o debate na época da Constituinte, foi um debate muito rico em toda a sociedade. Então aquilo mobilizou o país inteiro, tá? De tal forma de você falar, olha, aqui as garantias, entendeu, do povo brasileiro está lá na Constituição e o que deve ser protegido. Então nós deveríamos acreditar que o Supremo deve fazer isso aí. Mas se a gente olhar ao longo da história, o próprio Supremo às vezes navega um pouco com a própria conjuntura política, né, ou com o momento político. Então nada garante que mudanças radicais do ponto de vista daquilo que é a garantia de direitos, né, de interesse maior da sociedade brasileira que está lá, que o Supremo não venha avalizar, né, entendeu? Pensando da forma como está composto o Supremo. Mas mesmo assim nós temos que acreditar, entendeu, no papel que o Supremo deve ter, tá? E por isso que a gente tem que também, quando você vê que de repente o executivo ou mesmo lá no legislativo se extrapola, né, do ponto de vista de olhando a composição que está no Congresso, nós precisamos recorrer. Por exemplo, por que nós entramos lá para pedir para anular a CPI INCRA-FUNAI? Em cima de uma medida de um outro órgão do Executivo, do papel que o Tribunal de Contas da União fazia nos governos nossos e que hoje já não faz mais, tá? Então, o Tribunal de Contas da União tomou uma decisão lá em 2015, em cima de um relatório que eles produziram, mal feito, inclusive o relatório, nós denunciamos, inclusive, na época, que dizia que tinha mais de 550 mil famílias que estavam em situação irregular, 550 mil famílias de assentados da reforma agrária que estavam em situação irregular. E obrigou o governo, obrigou o INCRA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário na época, a paralisar todos os programas de apoio para estas famílias. Paralisar o programa de reforma agrária e paralisar os programas de aquisição de alimento, né, de assistência técnica rural, de infraestrutura, entendeu, para viabilizar esses assentamentos. Então você ficou, durante esse período todo, né, com as políticas paralisadas, né, para essas famílias. O que acontece? Agora, né, o ministro Alexandre de Moraes foi lá e disse que não podia fazer isso, não podia paralisar. Certo. Que o Tribunal de Contas se cedeu na sua prerrogativa, tá? Que não é papel dele fazer isso aí. Tá? Este relatório, ele serviu como base, esse relatório do Tribunal de Contas, serviu como base para a bancada ruralista criar uma CPI lá no Congresso Nacional, para poder apurar, né, as atividades do INCRA e da FUNAI. Da FUNAI com relação às terras indígenas, do INCRA sobre políticas de reforma agrária e demarcação de território quilombola, que está a cargo do INCRA fazer. Então paralisa tudo. E a CPI, como vocês sabem, ela é um instrumento dominado por eles. Então eles foram numa rota de propor mudança na legislação de reforma agrária, demarcação de terra indígena e quilombola, e de criminalizar, né, criminalizar as organizações que trabalham de apoio aos índios e criminalizar os técnicos do INCRA, da FUNAI, da Fundação Cultural Palmares, né, que trabalham para a implementação das políticas voltadas para as populações, de criminalizar os antropólogos, que só tem o papel de fazer os relatórios antropológicos, porque a lei exige, para você dizer que aquela é uma terra indígena ou é um território quilombola, você precisa de um laudo antropológico, né, com profundidade,
E aí os antropólogos que são contratados para fazer esse trabalho, agora estão sendo criminalizados, indiciados. Tá? Mas então, vamos lá. Os antropólogos. De que fizeram o relatório de acordo com os interesses ideológicos, né? Dizendo por quê? Porque estava atendendo aquela comunidade que eles fizeram o relatório. E é justamente territórios onde você tem alguns desses, inclusive políticos, né, da bancada ruralista, que têm interesse específico sobre aqueles territórios. Tá? Sobre aqueles territórios. Então, só para terminar aqui o raciocínio desse relatório específico do Tribunal de Contas. Ele serviu de base, então, para criar essa CPI. Esta CPI resulta em mais de 100 indiciamentos, desses que eu acabei de falar. Tá? Que eu costumo dizer, que falei que qualquer pessoa de bem, entendeu, gostaria de estar fazendo parte dessa lista dos indiciados. Tá? Para você ter uma ideia, o presidente do CIMI, que é o arcebispo lá de Porto Velho, tá? Entendeu? Está nessa lista. Aí você pega e fala assim, então, o Tribunal de Contas extrapola na sua prerrogativa. O relatório que ele produz serve para poder avançar outras coisas que a bancada ruralista quer fazer. Né? Então isso mostra que você tem na estrutura, por isso que nós entramos lá para agora, entendeu? Como esse relatório foi utilizado como base para uma CPI que resultou nisso, tá? Não tem sentido, então, aquela própria CPI. Aí você fala assim, mas nós temos condições de cancelar esse relatório da CPI lá dentro do Congresso Nacional? Não temos condições de cancelar. Tá? Porque na própria CPI nós já fizemos um embate. Nós éramos 10% da... Não estou falando do PT, estou falando da bancada progressista. Tá? Nós éramos 10% da composição da CPI. Então não há a mínima possibilidade lá no Congresso Nacional de a gente barrar esses retrocessos. Por isso nós precisamos lançar a mão de procurar, entendeu, o judiciário. Tá? Mas se você falar assim, mas você recorreu no judiciário, você acredita que o judiciário vai cancelar a CPI? Aí vem todo aquele debate, que aí o judiciário não vai querer entrar nisso aí, não quer interferir no trabalho legislativo. Então a gente está vivendo uma situação, tá, que isso é importante, a sociedade brasileira tomar pé, de que nós precisamos dar um basta no sentido de assim, olha, de chamar a atenção do que o que está em jogo não é interesses específicos de determinados grupos sociais, é interesses da sociedade brasileira, do conjunto, de que país que nós queremos. A gente está entregando, entendeu, os recursos naturais, nós estamos entregando o patrimônio do povo brasileiro, e que aí nós precisamos enfrentar esse debate todo para principalmente nas eleições do ano que vem, ter clareza que precisa ter um carinho maior, entendeu, de que Congresso Nacional que nós vamos ter lá, porque não é os interesses do povo brasileiro, da sociedade brasileira, não é os interesses do país, entendeu, que está sendo levado em consideração nesse momento com essa composição do Congresso Nacional. E a privatização da Eletrobras? É a maior empresa de geração de energia no Brasil. Que impacto isso pode ter no meio ambiente? Zélia, aquilo que eu estava falando, o que é que se comenta, por exemplo, de que os chineses, o Fundo Chinês de Investimento, eles têm como perspectiva dominar até 50% da produção de energia no Brasil, em todas as áreas. Por isso que eles têm interesse em se apropriar de grandes extensões de terra, daí o projeto de lei de venda de terra para estrangeiro, e está aí, como já vem acontecendo em vários casos, né, já estão comprando, por exemplo, várias hidrelétricas, né, nos estados. Tá? Você vai aqui para o interior de São Paulo, você tem já várias hidrelétricas que já são de propriedade dos chineses. Não estou falando só dos chineses, estou falando dos grandes fundos de investimento internacional. Tá? E você tem muita coisa que está lá no campo da Eletrobras. Então a Eletrobras ela tem como patrimônio ainda do povo brasileiro várias hidrelétricas que está sob domínio, né, da Eletrobras como empresa do povo brasileiro. Então, da Eletrobras também é o caminho para poder fazer. Daqui, a hora que se eles conseguirem avançar com relação a, por exemplo, pega na cadeia do petróleo. Então já mudou a legislação, está aí os leilões sendo, né, adquirindo, entendeu, poços, né,
de empresas sem a participação da Petrobras. Aí um ataque agora em todo o sistema de produção de energia, no caso da Eletrobras, que se eles conseguem avançar nesse... Entendeu? O passo seguinte depois vai ser a Petrobras, e assim vai. Tá? Depois o próprio Banco do Brasil, né? Recentemente nós aprovamos uma legislação que diminuiu a capacidade e o poder do próprio BNDES, entendeu? De fazer investimentos do ponto de vista de ter política diferenciada, ou juros diferenciados na política de investimentos, né, nas cadeias produtivas no Brasil. Então, quer dizer, a gente está vivendo este momento, entendeu? Agora é um ataque, entendeu, para cima da Eletrobras, né? E depois vai vir outro, tá? Então, por isso que eu chamo a atenção. Não deram o golpe de graça, tá? Não deram o golpe de graça. Não fizeram um ataque, entendeu, que já vem de muito tempo, mas principalmente nesses últimos 2 anos, um ataque feroz para cima do PT, do Lula, não veio de graça, né? O impeachment não veio de graça, tá? O que pelo menos deixa a gente com esperança de que começa a mudar, né, no povo brasileiro, começa a mudar e começam a perceber do que é que está acontecendo dessa perspectiva de entrega, né, do patrimônio público, né? Tanto é que a própria popularidade do Temer não é só por causa dos casos de corrupção, é porque também está vendo que a própria política geral, na política econômica geral, não está dando resultado, pelo contrário, está entregando aquilo que pode ser a possibilidade de você ter um desenvolvimento com mais inclusão social e de respeito ao meio ambiente, né? Agora, como é que você encara, e você lá dentro do Congresso, essa disparidade entre a aprovação do governo, quer dizer, a população não quer que o governo continue, mas a Câmara continua apoiando o Temer. Como é que você vê esse paradoxo? E o que vocês discutem lá no Congresso a respeito disso? Não vê, precisamos entender, assim, estes deputados que estão lá, na sua grande maioria, eles têm, até pela forma, pelo sistema que a gente tinha de eleição, a sua maioria tem compromissos com setores específicos, podemos dizer assim, do setor privado. E não com os eleitores? E não com os eleitores. Lembrando que nós fomos eleitos ainda em 2014, onde era permitido o financiamento privado. Tá? A maioria dos deputados que tem lá, eles representam pessoa jurídica, por exemplo, se a gente for dizer assim. Só que o sistema de representação da democracia, quando você é eleito para representar pessoas físicas, né? Representar o povo. Você é eleito para isso, você é uma autoridade para isso aí. Mas o sistema que a gente tinha, ela fazia com que você era eleito, e aí quem te bancava a campanha, você tinha que corresponder depois, lá no Congresso Nacional, para atender os interesses desse segmento. Tá? Então precisamos entender que esse Congresso, ele é um pouco isso, entendeu? Mas você acha que a composição muda em 2018? Com a mudança? Não, porque a gente não conseguiu fazer a reforma política ideal. Mas agora tem o fundo público. Ele tem o fundo público, mas se eu falar para você assim, ele não é... Ele diminui um pouco a desigualdade, né, no processo de disputa, mas ele não é o suficiente. Pois é, como é que vai ser essa divisão? Porque, por exemplo, nós não conseguimos limitar a doação de recursos próprios. De recursos próprios, porque esse é fundamental. A gente pega um exemplo aqui na cidade de São Paulo, né? Eu não lembro o valor aqui, mas acho que foi 6 ou 7 milhões que o próprio Dória colocou do bolso dele na campanha. Então, nós conseguimos estabelecer um teto lá de financiamento do deputado federal. Eu e meus colegas, por exemplo, do PT, e aí eu posso colocar do PCdoB, do PSOL, né, e outros parlamentares aí, do PSB, da Rede, ou do PDT, eu não tenho muitos amigos ricos assim para poder fazer contribuição individual, tá? Uma boa parte da bancada que está lá, da forma como foi lá, eles têm bastante amigos
que tem condições de fazer contribuição individual, pessoa física. Então, muda. Por isso o financiamento público ele é importante para você criar condições, estabelecer teto, né? Fiscalização para não ter caixa 2, né? Estabelecer teto de contribuição individual para que os mais ricos não vão lá e escolham os seus candidatos, tá? E criar mecanismos de financiamento público, porque quem é que paga, por exemplo, a justiça eleitoral, né? Todo o sistema de votação, as urnas eletrônicas, né? O aparato todo, não é financiamento público, tá? O sistema de escolha também deve ser considerado como importante ser financiado pelo sistema, pelos recursos públicos. A democracia, ela precisa ser financiada. E aí, tá? sobre o fundo não ser suficiente? E então, é isso que eu estou falando, ele não é o suficiente, eu falo assim, mas ele cria um mecanismo que você permite ter algum potencial, entendeu? Para candidatos dos setores populares poder disputar. Não vai estar nas mesmas condições, porque não conseguiu isso, mas ele, do ponto de vista da tese de que é importante o poder público, os recursos públicos, financiar a democracia, aí eu acho que aí é um avanço extraordinário que nós conseguimos, mesmo nessa composição. Ali, entendeu? O papel que o Vicente Cândido, né, como relator fez, né, o deputado Zaratini e o deputado Guimarães como os líderes, né, líder da minoria, líder da bancada, na negociação, né, sabendo naquela composição, o papel que o Fontana, né, o papel que eles tiveram para garantir, conseguir aprovar a tese do financiamento público, isso é extraordinário. Isso é extraordinário porque você já dá um passo inicial naquilo que a gente pode mudar o sistema de votação, do ponto de vista econômico, da influência, né, do poder econômico nas eleições, que te garante, entendeu, para o futuro melhorar a composição do Congresso Nacional, e você tem um Congresso que dialoga melhor como representação da sociedade. Lembrando também que um outro aspecto importante que também foi aprovado para as eleições de 2020, né, que é acabar com a coligação, tá? E já para a eleição do ano que vem, aí tem uma escala, né, que vai crescendo a cada eleição, de você ter um corte, por exemplo, partidos que não tiver 1,5% de votos em 9 estados, já começa a perder recursos de televisão, tempo de televisão, ou do fundo partidário, para você ir numa perspectiva de você diminuir o número de partidos, porque boa parte desses partidos viraram, entendeu, partidos de aluguel, né, para negociação de tempo de televisão, e com isso você vai também construindo partidos que representam um pensamento de país, mas ideias. Isso também prejudica partidos pequenos e importantes, né? Nós tentamos lá, e acabou não passando, você criar uma possibilidade de fazer federação, tá? Mas você tem partidos ideológicos que não deveriam entrar nesse recorte, porque tem ideias, né? Sim, representam uma parcela da população. Mas o mal maior é você deixar todo completamente aberto para virar naquilo que é hoje. Eu tenho que quando ainda no governo Lula, eu não lembro que ano, que teve uma reforma política que acabou com a possibilidade de coligações, tá? De ter cláusula de barreira, e que o Supremo derrubou, que já era uma coisa pensada, do ponto de vista estratégico, de você criar esse melê político, né, dessa quantidade de partidos, de criar dificuldades para o próprio governo Lula na época, tá? Né? Como é que você cria? Porque como é que você mantém governabilidade nesse sistema, tá? Que você precisa dialogar com os partidos políticos, e você criou uma situação que é inviável, né? Qualquer presidente governar com essa quantidade de partidos. Então, acho que lá atrás, entendeu? Quando o Congresso Nacional aprovou medidas para você dificultar, né, a criação de partidos, né,
e que agora a Câmara volta, entendeu, a aprovar, mas naquele momento lá, eu acho que eu tenho por mim que era uma coisa agora, que era pensada. Esse critério de corte por quantidade de eleitores não é tão justo, né? Porque o que vale aí são os partidos que têm ideologia. Que esse é o conceito de partido político, né? E não a quantidade de pessoas que votam nele. Então, eu realmente também não sei qual seria um outro critério, mas esse critério não corresponde tanto a esse objetivo de termos partidos que realmente representem correntes de pensamento. E não existem 30 correntes de pensamento ideológico, né? Nós sabemos que existe a esquerda, existe a direita, e algumas nuances, mas não passa de 4, 5, né? No máximo, né? Então, o critério deveria ser o conteúdo desse partido, ao que ele se propõe e ao que ele faz, e não a quantidade de votos. Mas eu também confesso que não sei que outro critério seria empregado. Eu concordo com você, do ponto de vista de você pensar, que se você vai a fundo e pensar que partido você junta uma parcela da sociedade que tem uma ideia, né? Que tem conjunto de ideias para você pensar um projeto de país, um projeto de nação, essa devia ser a razão fundamental para você permitir a liberdade de sua organização, ou mais, a liberdade tem, mas eu estou falando assim, por enquanto, vamos lá, assim. O problema mas é que a Constituição não restringe também. Não, eu estou falando dos mecanismos de apoio, né, do ponto de vista dos recursos públicos, para favorecer, entendeu? De que estes agrupamentos, entendeu, tenham a possibilidade de expor as suas ideias para o conjunto da sociedade, porque é isso que nós estamos discutindo, entendeu? Se organiza, mas qual a sua... O nível de adesão às suas ideias. A tua condição para fazer com que as tuas ideias ela consiga chegar nas pessoas, chegar na sociedade, né? Então, por isso, usar o espaço de televisão, de rádio e televisão, né, de recursos públicos para financiar. Então, o ideal é que depende... mais baratas. Sim, o ideal, mas aí isso está muito longe para a gente pensar da composição do Congresso, que é quem define, de que este seja o fator principal, né, e não um fator que é mais fácil de convencimento, inclusive, da própria sociedade e dos deputados, né, na disputa lá, de dizer quem é que tem eleição. Então, qual o momento que você tem para apurar isso aí? É na eleição. Então, é na eleição que você fala assim, olha, ele não teve representação, então não tem sentido aquelas ideias ter os recursos públicos para depois, no processo seguinte, criar suas condições para poder divulgar suas ideias. Então a gente não tem um outro mecanismo que não seja a eleição, que não seja o eleitor falar, esse agrupamento aqui, né, esse conjunto de ideias, tá, esse aqui, então nós estamos apoiando, então tem uma quantidade de votos, tem representação na sociedade e, portanto, então ele, né, ele pode usar recurso público, que é o tempo de rádio, televisão e até de dinheiro, entendeu, para poder dar sua capacidade de divulgação. Então não temos outra saída, porque não é só no debate de qualquer partido ideológico não, tá? Porque não teria problema nenhum você pensar partidos no campo da esquerda, como também um partido que se aglutina em torno de ideias, por exemplo, do Bolsonaro, também ter. Acaba sendo subjetivo essa não, lá tem um posicionamento ideológico, né? Ele tem entendeu? Agrega um conjunto de gente que tem um pensamento de um outro país, entendeu? Mas tem. Não dá para dizer que não tem, entendeu? Um pensamento liberal, né? Conservador, entendeu? Que se apropria, que ele representa. Então ele também tem o direito, tá? Então não acho que não há outro mecanismo que não seja a própria eleição definir quem é que tem esse poder, quem é que pode depois usufruir de recursos públicos. Agora, Nilton, me fala o seguinte, vocês lá no Congresso levam a sério a candidatura Bolsonaro? A presidente da República? Eu acho que tudo bem, deputado, vereador... Dá para a gente falar no Congresso, mas não dá para a gente negar que a extrema-direita, até por... entendeu? Nessa esteira da difusão do ódio nas redes sociais, do ataque
as ideias mais progressistas, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista dos direitos humanos, né, ou do ataque para cima, né, da esquerda, e aí mais especificamente do PT, não dá para dizer que a direita não nasceu agora, essa extrema-direita, ela estava aí, mas ela criou um ambiente propício, entendeu, para eles se colocarem com mais vontade, podemos dizer assim, perante a sociedade. E aí esse discurso do Bolsonaro, ele ganha adesão, inclusive em setores populares, né? Então você pega assim, a gente tem, pega o tema da violência, né? Ele é um tema que preocupa a sociedade como um todo, talvez seja o principal tema hoje, entendeu, que vai estar em foco, né? Além da questão econômica, o tema da violência na campanha do ano que vem. E aí aquele discurso, entendeu, de 2, 3 palavras que resolve então, na base da bala. Então ele ganha adesão, mas eu acho que tem teto. Tem teto, fala assim, não tem risco de ultrapassar um limite aí. Não tem risco de vir a ser presidente. Mas não é só o risco de ser presidente, é que ele ganha espaço, né, no combate às ideias do campo mais progressista, das ideias, né, dão espaço para ele, e com isso ganha outros setores da sociedade, né, entendeu? Vai ampliando, tá? Não dá para a gente dizer que é só gente esclarecida, de direita, liberal, né, que está com ele. Você tem os setores populares que estão lá porque acham que ele é a saída, tá? Então é provável que você tem votos lá que era voto do Lula e que de repente migrou para lá. Você acha possível migrar do Lula para o Bolsonaro? Eu acho que setores populares, eleitor, setores populares. Você vê isso em São Paulo e tal, você é da Zona Sul. Você vê na periferia da cidade de São Paulo, você tinha 60%, 70% do eleitorado do Lula, da Dilma, né, ou do PT. Se a gente pegar agora nas eleições municipais, tem regiões aí que baixou para 15%, 20%. Tá? Boa parte disso aí foi para o nulo branco, né, ou a ausência, mas parte disso aí migrou, entendeu, para os partidos de direita. Isso, e a gente tem um histórico de campos populares apoiarem, né, partidos de direita no passado. Mas eu estou falando assim, visto do ponto de vista da conjuntura nacional, eu acho que a gente está vivendo esse momento em que se criou espaço para a extrema direita. Para defender a intervenção militar, inclusive, contra a violência, né, que o senhor está citando. Então, de achar que, de repente, os militares são a saída. Sim. Né? O pulso firme para colocar tudo no lugar. E 2018, como que o senhor vê a candidatura do Lula? O PT está anunciando que tem uma estratégia agora para lançar a candidatura mesmo, né, sub judice, mesmo que ele tenha a condenação confirmada em segunda instância. Como é que vai ser isso? Primeiro que precisa entender que o processo para cima do Lula, né, como também de outros membros do PT, né, você está ali o caso do Vacari, né, a segunda instância, já pela segunda vez, indo contra a decisão da primeira instância lá de Curitiba, né, do Moro, porque, quer dizer, condena sem ter provas, né, com base em delações. Quem está preso lá e que está com a perspectiva de ficar 5, 10, 15 anos na cadeia, vai lá e fala qualquer coisa para poder entrega o que quiser, fala assim, para poder se livrar da cadeia, entendeu? E aí ganhar. Tanto é que você olha dos grandes corruptos lá da Petrobras, está todo mundo solto, todo mundo vivendo numa boa. Tá? Só verificar quem quer que está preso lá dentro, né? Só o Odebrecht, né? Estou falando assim, vamos lá. Então, o que é que a gente fala assim? Os processos do Lula, tem a mesma coisa, não tem? Está lá esse que já foi para a segunda instância, você não tem provas. Tá? Então, é em cima de delações de bandidos. Tá? Então, bandido que para poder se livrar da cadeia, que vai lá e acusa. Se a justiça continuar querendo condenar, tá? Então, está certo
PT de buscar os recursos necessários para poder viabilizar de que o Lula participe da eleição do ano que vem. A outra é que, assim, pega a situação das pesquisas, como é que você vai tirar a principal liderança do país da cédula eleitoral? Tá? Hoje, qualquer candidatura que colocam, ele ganha de todos, né, no segundo turno. Tá? Então, é correto manter a candidatura e buscar todos os meios que a própria legislação permite para permanecer na sede eleitoral. A outra é de a gente avaliar com mais racionalidade que a gente está numa encalacrada política hoje, que de certa forma, quer dizer, você tem uma crise que ela foi fomentada, ela foi criada, e essa crise política, ela descambou para uma crise econômica profunda que a gente tem hoje, tá? Que também, então, a gente pode dizer assim, ela foi incentivada, essa crise, porque a grande crise do capitalismo lá de 2008, a gente superou, a gente conseguiu sair dela, tá? Não tinha justificativa nenhuma para você, entendeu, entrar nessa crise econômica, você chegar, entendeu, a esse número de desemprego que a gente tem hoje aí de quase 14 milhões. E o Brasil está numa situação que você, qual força política, né, ou qual liderança política que tem condições de colocar um pouco de água fria nessa fervura que a gente está vivendo de embate político hoje, tá? Que tem condições e capacidade de diálogo, de juntar os setores do campo popular, mas também de dialogar com setores do próprio capitalismo, da elite brasileira, que está afim, né, do PIB brasileiro, que está afim de pensar em como é que a gente supera, né, vai num caminho de desenvolvimento, de inclusão social, né, de trabalhar um pouco mais, de diminuir essa desigualdade econômica que a gente tem, desigualdade social, né? Aí quando você olha no Brasil, né, você só vê a figura do Lula com esse potencial. É isso, entendeu? E parcelas importantes do povo brasileiro começam a perceber isso aí novamente. Quando uma pessoa começa a olhar assim, para analisar a vida dele, a pessoa que está no sufoco econômico hoje, tá? Quando ele olha para trás, assim, e ele consegue lembrar lá dos últimos 10, 15, 20, 30 anos, né? Aí ele fala assim, mas qual foi o período que de repente você teve prosperidade, entendeu? E que você viu seus amigos, seus familiares, né? Que você viu que tinha... Entendeu? As pessoas vão ver, né? E não dá para você imaginar que a gente também não estava numa crise econômica, uma crise social muito forte lá atrás também, quando o Lula assumiu. Estava também nesse período. A gente também tinha isso, né? E conseguiu superar, entendeu? Conseguiu superar como? Dialogando com amplos setores da sociedade. Não estou falando só com setores populares. Não é só para atender a agenda dos setores populares. É como é que dialoga com os outros setores econômicos, tá? Porque nós não estamos numa situação que você acha que, de repente, só a agenda popular é o suficiente para implementar, tomar o governo e implementar. A gente sabe que precisa dialogar. A gente sabe que precisa... O que é interessante é que a esquerda inclui também os outros setores, né, quando governa. Só que a direita não faz isso. O Temer assumiu e o governo governa só para a direita, só para os interesses da direita, que é isso que desequilibra totalmente os interesses da nação, né? E o governo Lula e Dilma não, eles atenderam a agenda popular, mas não deixaram de atender a agenda capitalista, a agenda inclusive da direita, porque são setores que fazem parte da sociedade, né? Enquanto que Dória está governando só para o setor. É a mesma coisa, né? Como a candidatura Bolsonaro se propõe também a governar para um setor, né? Você concorda com esse tipo de raciocínio? Concordo, porque isso é para demonstrar que o campo da esquerda tem projeto de país, tem projeto de inclusão, tá?
e tem clareza, inclusive a esquerda brasileira tem clareza, que não está dado as condições aqui de você pensar em fazer um embate direto. Nós não queremos construir uma sociedade que você vai colocar, que de uma hora para outra você vai estatizar todos os setores da economia. Né? A gente sabe que isso você trabalhar para você diminuir a desigualdade tão enorme que tem no Brasil, né? De um país que foi construído 500 anos para estabelecer esse grau de desigualdade, de concentração de renda, que não é de uma hora para outra que você faz. Então, são passos, são processos que você tem que fazer. Tá? E de reconhecer que você tem setores empresariais que também não estão felizes com essa desigualdade, que também tem uma perspectiva de querer trabalhar para diminuir essa desigualdade. Pegar hoje, agora eu estava ouvindo no rádio, preciso até olhar com mais profundidade. A ONU acaba de soltar um relatório agora de que a fome no mundo aumentou. Tá? Eu não vi, eu não peguei o relatório, não vi os dados ainda. Mas como é um tema que eu trabalho muito, esse tema que tem a ver com a questão fundiária, a questão agrária, da agricultura, né, do debate dos agrotóxicos, ele me chama a atenção de que esse modelo que hoje toma conta no país, por exemplo, né, eu pego o exemplo no caso da agricultura, ele vai fazer com que vai se produzir fome novamente, né, no Brasil. Já está voltando a fome. E o Brasil, a imagem do Brasil, inclusive... E esse relatório da ONU, ele aponta assim, então esses especialistas, todo mundo inteiro, tá, para chegar no relatório da ONU, e eles falam, olha, a saída para poder acabar com a fome, para você inclusive cumprir, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, aquelas 17 metas que o Brasil é signatário, que o Brasil contribuiu, tá? E uma dessas é você acabar com a fome e com respeito, inclusive aos recursos naturais. A ONU coloca o seguinte, fala assim, olha, só tem uma saída para a gente cumprir com esse objetivo, que é fomentar a agricultura familiar, os pequenos proprietários. Inclusive, os programas sociais do Brasil já foram elogiados pela ONU, ganharam prêmios. Então. Isso, estou falando. Então, isso mostra que é para o mundo inteiro está falando isso, que aqui no Brasil você também precisa fazer isso. E para isso você precisa ter reforma agrária, você precisa apoiar a agricultura familiar, você precisa apoiar os pequenos, né? Você precisa melhorar as tecnologias para o desenvolvimento da agricultura desses pequenos, né? Facilitar a vida, o trabalho deles, né? E cuidar, entendeu, dos recursos naturais. Para você ter uma ideia, quando eu citei o caso dos agrotóxicos, né, de que essa bancada também quer trabalhar com isso, a segunda maior causa de contaminação dos mananciais no país inteiro, onde a gente capta água para beber, os animais também vão beber, tá? A maior causa são os agroquímicos. Então nós estamos envenenando o país. Tá? Então, esse debate, fala assim, quem que é que tem essa preocupação com esta agenda de assegurar, entendeu, tanto a luta para você acabar com essa desigualdade, né, ou diminuir, entendeu, essa concentração de riqueza que tem, como também de cuidar daquilo que é fundamental não só para a nossa geração, mas para as gerações futuras, de cuidar dos recursos naturais, das nossas reservas minerais, né? Quem que é que tem essa pauta? Entendeu? Não é a direita no Brasil, não são os liberais no Brasil, não são os partidos políticos que são porta-voz dessa elite. Tá? Então é este debate na sociedade que nós precisamos fazer, que se configura na candidatura do Lula aí para o ano que vem, de que, entendeu? Que país que nós queremos, né? Que não é para cuidar só da nossa geração, para resolver os problemas graves de hoje que a gente enfrenta, mas é também daquilo que vem lá pela frente. Eu quando topei ir para o Congresso Nacional e lá trabalhar, por exemplo, essa agenda ambiental, é de que eu não vejo ela separada da luta da desigualdade, porque quando você tem essa apropriação desenfreada dos recursos naturais, avançar sobre a floresta, avançar sobre a mineração, avançar sobre os recursos hídricos, né? Isso vale para o setor urbano, na questão da especulação imobiliária. Quando você aumenta o desemprego, você tem as populações que não conseguem pagar aluguel, que vão invadir, entendeu, as áreas de mananciais, as áreas que são importantes para a produção de água na cidade, vão lá nas áreas de risco
depois quando vem uma catástrofe, são elas que sofrem as consequências. Ou vocês já viram ricos, por exemplo, sofrer, entendeu, com as catástrofes ambientais. Lá em Mariana, não foram os ricos que saíram prejudicados, foram os pequenos proprietários, a população que morava ali na cidade, trabalhadores, tá? E os pequenos proprietários em toda a margem do Rio Doce, pegando esse como exemplo, né? Ou alguns anos atrás, quando o morro desceu em Teresópolis, né? Não sei se vocês lembram da chuvarada, porque quem que é que vai botar as moradias no morro, sabendo que lá na rocha você tem às vezes 1 metro de terra, 1,5 metro, depois a rocha vem com o tempo, a própria natureza faz isso, com o tempo volta e meio tem esse desmoronamento, e aí você bota as moradias lá em cima, você mexe, a hora que vem, entendeu, chuvarada, vai tudo abaixo. Então, quando a gente debate esta agenda ambiental, tá? E que ela tem uma preocupação que está no campo progressista, porque quando você vê gente do campo da direita falando na pauta ambiental, ela só está falando de forma superficial, ou às vezes só para o debate do PET, né? Que também é uma pauta do cuidado da vida, também é uma pauta que no campo progressista, no campo da esquerda também tem que ter essa preocupação, a proteção da vida, né? De entender que o outro, não só da nossa espécie, né? Mas também o outro que tem vida, como dos animais. Então são agendas, que eu estou falando assim, que às vezes, tradicionalmente, no campo nosso, no campo da esquerda, ela não teve o carinho. Eu costumo dizer, inclusive, dentro dos debates do PT, o PT, quando ele surge, né, pela composição da formação dele, ele surge como oposição àquela ideia de socialismo que era representada pelo socialismo real, fala assim, com aquilo que era da União Soviética, tá? E aí todo o debate naquele momento eu falo assim, nós não queremos aquele socialismo, nós queremos socialismo que tenha democracia, que tenha participação, tá? Era esse ali que é. E aí, por isso que o PT foi uma grande novidade do debate na esquerda mundial, né? Ele representou um pensamento que fazia a crítica àquele modelo, tá? Mas eu costumo dizer que naquele momento lá, pensar assim, 30 e tantos anos atrás, nós não tínhamos conhecimento suficiente sobre os limites do planeta. Naquele momento não era um debate comum você falar assim, olha, se o padrão de consumo no sul do planeta, né, Ásia, África, América Latina, for o mesmo padrão do norte de consumo, o planeta não aguenta, né? Hoje não fala que precisaria de 4 planetas, 5 planetas, tá? Esse tipo de padrão de consumo. Nós não tínhamos conhecimento, falo assim, a ciência não tinha produzido ainda informação e pesquisa de que os gases de efeito estufa, né, as mudanças climáticas, podiam fazer essas mudanças drásticas no planeta que já vem ocorrendo, com maior velocidade, maior intensidade, como aconteceu agora, né, como é que fala? Então isso. Então você não vinha fazendo, né? E não tinha esse conhecimento. Então, talvez a grande revolução, e aí é um debate que eu faço dentro do PT, tá? Está no momento da gente fazer essa outra revolução, é de que esta perspectiva ambiental, ela não vire uma caixinha dentro do partido, como também eu não entendo que tem que ser uma caixinha no poder público, a Secretaria do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, quem cuida do meio ambiente é aquilo ali, tá? Ali então ela não tem que se meter em desenvolvimento, ela não tem que se meter no debate de desenvolvimento. Então hoje nós temos que falar assim, nós precisamos pensar em cadeias produtivas em todas as áreas que considerem menos emissão de gases, tá? Cadeias produtivas de quando se avança para cima da natureza, dos recursos naturais, de como é que você cuide, entendeu? Para não acontecer hoje. Hoje o sistema da agricultura dominante no Brasil é assim, as grandes transnacionais que dominam desde a produção de semente até a produção, processamento do alimento, né? 7, 8 empresas, e boa parte delas inclusive domina a produção dos remédios para curar as doenças causadas por elas, né? Contaminação dos alimentos, né? Dos venenos, tá? Elas vêm para cá, tiram os recursos naturais e deixam o solo envenenado, né, para o futuro, né? Então, em todas essas cadeias de produção, nós precisamos levar esse debate para o centro da economia. Então, os economistas no Brasil, né, os economistas no campo da esquerda, têm que incorporar a preocupação ambiental.
Tá? É esse o desafio. Como é que nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar renda, né? Num debate de como para resolver a questão da desigualdade e, ao mesmo tempo, não colocar em risco os recursos naturais, não colocar em risco o planeta. Todo o processo sustentável. Tá bom. Obrigada, deputada. Queria agradecer novamente a entrevista. Obrigada, Alex. Queria agradecer a todo mundo também que participou, compartilhou e comentou. Até a próxima. Bom dia.